Boa noite a todos e a todas. Vou pedir a gentileza, quem puder já deixar a câmera ligada. É um prazer olhar para vocês e sentir essa energia. Hoje mais um encontro de Cosmic Power, nosso terceiro encontro. E a gente tem grandes novidades que eu vou estar falando ao final hoje, porque tem muita gente que vai entrando durante o nosso encontro. Então tem muita coisa boa acontecendo. E hoje a gente tem uma notícia maravilhosa. Mas o mais maravilhoso é estarmos aqui com essas duas preciosidades, essas mulheres fantásticas, fabulosas, Débora Mai e Daniele Migliari, que estão trazendo todo o seu conhecimento e estão trazendo e também dedicando o seu tempo a esse projeto maravilhoso. Então, sem perder tempo com vocês, Débora e Daniele. Daniela, desculpa. Débora, está contigo a palavra, querida. Ei, boa noite a todos, que alegria nosso encontro aqui, muito feliz mais uma vez, várias carinhas aqui conhecidas que estão sempre conosco. Olá a todos. Eu acho que tem uma sala por... Ah, não, o Domingos está aqui, o Ronaldo, que eu ia falar que era uma sala só de mulheres. E a gente Alexandre. Alexandre. Eu estou aqui no celular, fica um pouquinho mais difícil de ver todo mundo, então eu estou passando a tela. E a gente também se olha, né, gente? Vamos olhar uns para os outros, nos conectarmos, que é um momento que nós temos muito especial de estarmos aqui para esse trabalho maravilhoso que é o Cosmic. E a gente pede, se todos pudessem ligar as câmeras, né, que aí a gente pode se ver melhor, né? E vamos vendo aqui. Tem alguém que está aqui a primeira vez, que nunca ouviu falar sobre o Cosmic Power? Ah, o Alexandre, primeira vez, Alexandre? Professora, com licença, só avisar os alunos presentes que quem precisar falar alguma coisa, a hora que os professores abrirem as perguntas, só levantar a mãozinha virtual, tá bom? Tem uma mãozinha eletrônica que fica mais fácil da gente visualizar. Então, o Alexandre já falou conosco aqui que é a primeira vez, né, Alexandre? Muito bem-vindo. Mais alguém? Dani, me ajuda a dar uma olhadinha aí. Teve a Fabíola que levantou a mão e ela disse que é a primeira vez nesse encontro aqui da comunidade, mas que ela já conhece o Cosmic. Ok, ok. Então, muito bem-vindos. Tem pessoas que já são também, têm um contato mais avançado com o Cosmic, isso é muito bom. Então, Teve nesse nosso... também, Débora, a Alessandra falando que ela não está conseguindo ligar a câmera agora, que é a primeira Uhum, vez aqui, mas que ela fez um treinamento com a Ana em 2020 e que ela veio participar. ok. Então, hoje, no nosso encontro, nós vamos fazer uma leitura de um trecho do livro da Sophie, que é esse livro maravilhoso que ela escreveu. Ixi, sumiu. Sumiu? Eu Vamos ver. acho que é porque, como você está com a tela de fundo, ele não aparece. Ah, apareceu agora. Apareceu? Então, Uhum. ele é o Cosmic Power, constelação familiar e o coronavírus. Então, nós vamos ler um trechinho aqui, né? Que está na página 55, e que ela fala, nesse livro, ela cita uma experiência que foi realizada na Rússia, onde as pessoas estavam doentes e que elas, durante 40 dias, tinham que cumprir duas tarefas. E depois, se elas conseguissem cumprir, elas se tornavam saudáveis. Então, eu vou ler aqui esse trechinho, tá? E todos atentos. Depois, nós vamos, então, compartilhar a nossa compreensão sobre isso, o que na nossa vida isso tem de influência positiva, o que nós já experimentamos parecido com algo aqui. Na Rússia, havia um lugar para onde pessoas com doenças graves podiam ir.
Elas precisavam apenas cumprir 2 coisas e ficar entre seus iguais por 40 dias. Depois disso, os doentes estavam de novo saudáveis. As 2 coisas eram andarem e sentarem-se completamente eretos, estarem ao máximo no eixo o dia todo, até mesmo enquanto sentados. E a outra tarefa era ficar sorrindo repetidamente o dia todo, a não ser quando estivessem dormindo. Uma vez assimilado em profundidade, o sorriso perdurava, até mesmo durante o sono. Quem esquecia de sorrir por apenas 2 ou 3 minutos, precisava estender esse dia nos 40 dias predeterminados, ou então ir para casa. Todos eram observados com binóculos. Eles precisavam, por exemplo, ir longe buscar água e trazê-la de volta morro acima, na cabeça, para que eles andassem com a postura ereta. Quem não tem costume de andar de forma ereta, sabe o quão custoso é andar 2 quilômetros morro acima. É claro que muitos jogavam longe o recipiente, várias vezes. Ficavam com raiva e xingavam. Eles precisavam, então, voltar de novo, pois não podiam chegar sem água, pois ela era necessária para todos lá em cima no abrigo. Então, vamos nos ater a esse pequeno trecho, né, do livro, que eu acho que todos aqui, enquanto a gente foi lendo, já parou para pensar, né, sobre como essa postura de ficar eretos, e aí nós já estamos vendo aqui que tem gente que está até já se movimentando, já se sentando de uma maneira ereta, que foi o que foi recomendado aqui, e como sorrir, né? Como essas 2 atitudes, e também a importância dos 40 dias. Não era um tempo que não fosse um tempo predeterminado, tinham que ser 40 dias. Senão, esse prazo aumentava. Então, o nosso corpo precisa, né, de um determinado período para que ele se acostume a uma mudança de hábito. E muitos, às vezes, desistiam. Ou então começava novamente essa contagem. E aí, a gente recorda, né, que quando nós fazemos, quem já faz a meditação Cosmic Power, como na nossa meditação, a nossa postura é uma postura ereta. E como também na nossa meditação, nós temos esse sorriso. Então, isso também não é à toa. E aí, nós nos perguntamos, né? E aqui deixamos para que vocês possam, às vezes, compartilhar algo que já experimentaram em situações da sua vida, que vocês tiveram que sorrir, que benefício vocês conseguiram com essa prática, como essa postura ereta tem um significado na sua vida. E se alguém quisesse compartilhar algo, quem já está mais tempo com o Cosmic aqui também pode falar, porque eu já tenho a minha experiência e os meus relatos. Então, eu gostaria de ouvir primeiro, né, as pessoas que já estão praticando ou quem nunca conheceu nada do Cosmic, como é escutar isso? Como é eu ter uma atitude ereta na vida? Como é eu sorrir o tempo todo? Como eu faço numa situação difícil se eu mantenho esse sorriso ou não? Então, a gente poderia, né, escutar de vocês
E depois eu e Daniela fazemos nossos comentários também. Quem gostaria de compartilhar algo, pode levantar a mãozinha. Isso é muito importante para todos nós. Quem gostaria? Algo que já experimentou com a prática do sorriso, ou dessa postura ereta. Daniela, eu estou no celular. Alessandra, quem que levantou primeiro aí? Daniela, você consegue ver? Alessandra, Alessandra. tem Ei, como você Alessandra. abrir a câmera, Alessandra? Pronto, maravilha. Alessandra, tudo bem? Você já pratica o Cosmic? Tem que abrir o seu áudio, Alessandra. Oi, vocês estão me Oi, ouvindo? Boa noite. sim, boa noite. Débora, eu fiz um treinamento com a Ana Wagner e você estava presente, sentadinha de forma ereta o tempo todo. Em fevereiro, 2 semanas antes do vírus chegar no Brasil, e aí a gente fez até meditações voltadas para a China. Não sei se você lembra desse treinamento, que foi um treinamento de 4 dias inteiros. E foi um treinamento bem importante para mim. Eu vou falar rapidamente. Eu tenho uma dificuldade importante com a postura ereta, porque desde bebê eu era uma bebê que eu não deitava, minha mãe falava. Então eu cresci com uma questão importante de ficar com a coluna torta. Então eu sempre busco essa postura, né, de forma assim diária, disciplinada, e o balé me ajudou bastante, e o Cosmic Power também vem me auxiliando nisso. E o que eu tenho para compartilhar eu sou cientista na área da saúde e sou terapeuta, tá? E então, numa viagem em família, eu tive que enviar reiki para uma pessoa que estava num estado muito grave, né? Um reiki à distância. E eu estava com a minha filha no quarto, meu marido, e aí na hora que eu comecei o envio de reiki, a minha filha falou assim: Mamãe, sorria para enviar esse reiki. E eu achei isso tão lindo, eu acho tão importante, porque as crianças são muito sábias, elas são conectadas com essa força divina do cosmo, né? Então, é um relato, e ela fala isso várias vezes, e eu percebo. Em reuniões, em atendimentos, em momentos desafiadores, o quanto o sorriso é importante para trazer um segundo ali de calma, de centramento, e a postura também, ela traz isso, é muito importante. Ok, muito obrigada, Alessandra. Mais alguém? Quem é a próxima, Dani? A pessoa abaixou a mão, mas tinha outras duas pessoas aqui querendo falar. Quem foi que levantou, gente? Não deu Era a tempo. Débora. Era a Débora. Débora, isso aí. Oi, Xará. Pode abrir seu som, Débora, por favor. Olá, tudo bem? Boa noite. Boa Boa noite. noite. Bem, o meu relato com o Cosmo, que começou lá em dezembro de 2022, é a primeira vez que eu participei de um seminário com a Sofia, né? E aí ela contou uma situação dela com a perna, que ela tinha machucado e tinha optado pelo cósmico, pela prática, e não fez a cirurgia, e depois ela pôde estar até conosco no Brasil. Aí eu falei assim, nossa, engraçado isso, será que isso é desse jeito mesmo, a força disso, a dimensão disso, né? Ali você gera uma dúvida na hora que tá falando, e eu senti isso. E depois, durante os dias, eu fui vivenciando e me apaixonando mais ao Cosmic Power, quando chegou uma situação de não estar ali naquela frequência mais, né, das respirações, e aí eu me vi numa situação hospitalar, tanto eu como meu esposo, eu recorri aos estudos, ao livro, né, até relatei a Débora à época um episódio do qual tinha passado e vivenciado no próprio hospital, e ali eu falei assim, nossa, eu quero vivenciar isso com mais frequência, porque eu estava internada com a crise de pâncreas, que não tinha
uma intercorrência aconteceu assim, quando eu me vi no hospital com a crise, na emergência de operar ou não, e ali fui colocando o Cosmo, fui lendo o livro, né, do Cosmic Power, e o exame aumentou no dia seguinte, o médico cirurgião veio me analisar e o órgão não estava com a inflamação na proporção do que estava aparecendo nos exames, né? E aí eu tinha passado por uma experiência que eu até falei com a Débora do magnetismo na hora do remédio, e eu filmei uma frequência ali de luz entrando, que para mim fez sentido na hora, e que aí na hora eu atribuí ao Cosmic Power, né? E ali eu tive uma melhora, meu esposo passou por uma situação de internação, eu tive alta e acompanhei na UTI, e assim a gente foi acreditando nessa força do cósmico, colocando a respiração em dia, se conectando cada vez mais, e falei para ele, bem, essa postura acredito que eu quero me aprofundar, é o que eu confio, e quero ver então quando eu vou à Alemanha para poder conhecer isso mais fundo. Foi no momento que chegou a situação de Guararema, que eu nem tinha acompanhado, nem vi o que estava acontecendo, e estava fazendo ali os avançados com Sophie, né? Mas eu estava visando o camp na Alemanha, nem tinha visto o que estava acontecendo em Guararema. Fui fazer a formação de facilitadora em Guararema, foi mais uma vivência assim extraordinária. E desde então, assim, eu digo que é um desafio constante a prática, né? Porque estar nesta postura, né? Você trazer para o seu dia a dia diante dos desafios que são apresentados a nós, a dinâmica da vida e os nossos lamentar, né? Então, eu vi aqui, assim, continuei o trecho que Débora iniciou, e onde Nós não vamos Sophie, continuar, não. Nós vamos nos ater ao que a gente leu, tá bom? Por enquanto. e aí traz essa questão de nós estarmos nesse lugar, dessa postura ereta, com essa respiração, sem nos desviar dessa conduta, que isso é pesado manter, né? Mas a gente é lembrado constantemente no nosso íntimo a estar praticando, a estar com esse sorriso no rosto, mesmo diante dos desafios, as pessoas que chegam até nós, e até como nós estamos reagindo, né, a algo que a gente está resistindo. E aí a gente serenar, trazer esse centramento, isso nos coloca nessa postura ereta de conexão com esse cósmico. É Ok, verdadeiramente isso. muito obrigada. Ela relatou a experiência da Sofia, né, no hospital. E aí a Sofia também nos contou, né, que quando ela teve esse acidente, que ela teve, que foi gravíssimo o acidente, as cirurgias que ela passou na perna, e que as pessoas todas se admiravam o quanto que ela estava sorrindo, o quanto que ela estava com esse sorriso o tempo todo no rosto. Mas a senhora está nessa situação tão difícil e tão sorridente, tão bem, e foi isso que ela fala também, que ajudou que ela se recuperasse tão bem, ok? E é nesse tema, né, sobre esse sorriso, essa postura, as vantagens disso, como a gente tem, às vezes, alguma dificuldade de estar agindo dessa maneira, ou o que eu já consigo ver de benefício quando eu consigo atuar dessa maneira, né? Muito obrigada, Débora. Mais alguém? Mais alguém, Daniela, tinha levantado? Não, não tem mais ninguém. Mas se eu puder comentar um pouquinho da minha experiência, Débora? Sim, claro. Então, tá bom. Bom, gente, boa noite. Agradeço estar aqui com vocês mais uma terça-feira nessa comunidade que a gente está criando justamente para poder conversar a respeito do Cosmic, né? Porque a gente tem os outros grupos de meditação, né? Na segunda, na quarta e na quinta-feira. E são momentos de prática, né? A gente tem também outros momentos de perguntas e respostas. Porém, o público mais amplo, né? O público que ainda está chegando, que ainda não conhece, que às vezes ainda não fez nenhum curso básico, nenhum curso introdutório, ter aqui também um espaço de trocas e de conversas. Então, esse é o nosso objetivo, né? Meu e da Débora aqui, para a gente poder trazer um pouco mais de conhecimento sobre essa prática, tá? Então, na minha vida aqui pessoal, eu estou praticando já tem mais ou menos 1 ano e 3 meses, e quando eu li o livro da Sophie, o livro Cosmic Power, me chamou muita atenção, né? A possibilidade que ela diz de que a prática continuada do Cosmic
nos auxilia até mesmo a sobrescrever programas que rodam no nosso subconsciente, né, e que vêm, às vezes, de muito longe, né, de questões também de emaranhamentos familiares. E aí, aquilo me chamou, eu comecei a praticar. Só que, quando eu comecei a praticar, o efeito mais intenso que eu encontrei foi justamente o efeito desse postural, que é eu sentar 3 vezes ao dia na postura do Cosmic, né? Que é uma postura que eu estou com as pernas abertas, os braços abertos, eu não estou com o braço cruzado, não estou com as pernas fechadas. O que isso diz para o mundo quando eu entro nessa postura? Eu estou dizendo que eu estou aberta para a vida, né? E se eu sorrio, eu mando uma notícia para o meu inconsciente, para o meu corpo inteiro, de que está tudo bem. Mesmo diante de uma notícia difícil, eu olho para aquela notícia com essa abertura e eu posso também experimentar, né? Ter aí uma... É como se esse sorriso dissesse assim, eu digo sim àquilo que se apresenta. Aqui e agora, aquilo que está se mostrando para mim, né? E aí, conforme eu fui fazendo essa prática 3 vezes ao dia, além dessa postura ereta, porque é diferente eu estar na minha vida, eu estar encurvada, eu estar fechada, eu estar, né, voltada para o outro lado, tá? Enfim, é diferente. Eu estou me abrindo para a vida com uma postura de adulta, uma mulher adulta, com essa postura ereta, né? Que eu estou sorrindo, que eu estou aberta. E aí, isso foi transformando o meu dia a dia para além da prática, porque eu comecei a me deparar com notícias, com situações delicadas, já tendo meu corpo esse treinamento, né, de estar aberta e de estar confiante naquilo que se mostra. Então, veja, às vezes a gente toma uma decisão, ó, aqui, do que eu quero fazer, do que eu gostaria de ser, de que forma que eu gostaria de reagir a uma situação da minha vida. Só que quando você começa essa prática 3 vezes ao dia com essa constância, o corpo te ajuda nisso. Parece que o corpo chega antes. E aí ele facilita esse trabalho dessa decisão anterior da nossa mente e aí ele tem um combinado de circunstâncias que nos auxiliam no dia a dia a dar aquele passo para trás e estar mais calma, ao invés de entrar em desespero, ao invés de entrar na birra, na negação, né? Então, assim, esse sorriso, muitas vezes, tem me ajudado mesmo sabe, respirar e confiar, né? E realmente, muitas vezes, a gente vai se desesperando e quando a gente espera um pouquinho que seja, a coisa já baixa, né? Então, para mim tem sido incrível encontrar a mudança comportamental que vem dessas posturas. Era isso que eu queria contribuir. Então, quando a gente pensa, né, o que um sorriso significa? Porque se você for falar, se entrar em um país que você não consegue falar a língua, né? O sorriso comunica. O sorriso é um sim. Se alguém algum dia me convidar para algum evento, para alguma festa, para qualquer situação, e eu não conseguir falar nada, se eu sorrir, a pessoa vai entender que aquilo foi um sim. E se eu também sorrio com uma pessoa assim que eu a vejo, né? Se eu dou esse primeiro passo, eu já me aproximo daquela pessoa, eu abro um sorriso. Eu também estou dizendo algo para ela, né? Você é bem-vinda no meu coração. Então, as coisas todas ficam muito mais fáceis. Inclusive, uma própria, né, experiência que eu vivi com o sorriso, porque eu sou casada novamente, e eu conheci meu marido, né? Já tem 9 anos, né, que a gente já está juntos. E eu conheci depois que eu fiz o Cosmic. Eu até já era sorridente, né? Mas aí eu me esforçava mais, que eu sabia
que eu ia ter um benefício com aquilo. E ele chegou um dia para mim e falou assim: ô querida, sabe por que que eu te escolhi? Você era a que sorria mais. E realmente ninguém chega perto de uma pessoa sorridente achando que não vai ser bem recebido, que aquela pessoa às vezes não gostou dela, que aquela pessoa está com um julgamento em relação a ela. Então, o sorriso desarma qualquer pessoa, abre todas as portas. E uma pessoa grata, né? Uma pessoa grata, ela traz esse sorriso. E uma pessoa também conectada com os pais, né? A nossa conexão, onde eu trago, né? Aquela minha força que me leva adiante. De onde essa força vem? E como eu demonstro que eu estou com essa conexão, com essa gratidão por tudo que acontece na minha vida, com esse sorriso. E aí, se eu sorrio, o que que o universo faz? Me traz mais coisas, porque se eu sou grato, eu abro todas as portas para eu receber mais. Então, o sorriso é um exercício, tanto é que as pessoas tinham, não é fácil, elas tinham esse desafio. E por que que a gente adoece? Porque a gente fica ingrato com algo, ou se conecta com algo que não é nosso. Então, essa necessidade de sorrir, né, vem junto com essa gratidão. E se nós mandamos essa mensagem para o nosso corpo, mesmo que seja forçado a princípio, porque eles nessa experiência eram forçados a sorrir, eles tinham uma tarefa. Querendo ou não, eles tinham que sorrir, era uma tarefa. A princípio, era forçado. E depois eles eram pegos sorrindo, até dormindo. Dormindo, não, ninguém mais controla o corpo no sono. E aí sim, né? O nosso corpo não entende também o que é um sorriso verdadeiro ou um sorriso falso. Porque se eu sorrio, as minhas células escutam o quê? Tá tudo bem com essa pessoa, pois ela está sorrindo. Então, todas as células recebem aquele comando de que está tudo bem. E aí, então, as células, se está tudo bem, elas podem relaxar, elas podem trabalhar de maneira muito mais harmônica, porque o nosso corpo todo colabora entre si, né? Todo o corpo é um maior exemplo, né, de cooperação e de generosidade. Toda célula vai ajudar a outra. Então, se uma escutou que está tudo bem, as outras vão, né? E aí todas, então, começam, né, a achar que está tudo bem. Então, forcemos esse nosso sorriso. E nós realmente temos tanto para agradecer, né? Então, lembremos, né, do que nos faz feliz, do que eu tenho que agradecer, para que esse sorriso, então, fique mais fácil. E aí, se tiver difícil, eu sorrio mais ainda, né? Eu sorrio mais ainda, que a gente, então, esforce um pouquinho. Enquanto eu estou falando isso, tem gente que está sorrindo e ainda está conseguindo ficar um pouquinho sério. É isso E que eu ia outra coisa, falar. Eu olhei aqui, Débora, vi a Dione, ela tá já com um sorriso. Quem sabe a gente respira, experimenta esse expirar com sorriso. vamos todos, né? Soltar o ar, trocar, né? Soltar o velho hábito e sorrir. Porque o que que acontece? Uma pessoa que escutou isso, que vai trazer tantos benefícios, ela vai querer sorrir só de escutar, não é verdade? E muitas pessoas que às vezes não querem, né, sair desse papel, minha vida só dá errado, as minhas coisas só dão errados, ela realmente vai ter essa dificuldade de sorrir. Mas se dê esse voto de confiança, façamos essa experiência, né, como foi feita na Rússia, né, de sorrirmos. E também o outro ponto foi a nossa postura ereta, né? Porque o nosso corpo ele tem uma linguagem, uma mensagem. Se eu chego perto de uma pessoa também,
e essa pessoa está numa postura, vamos dizer, de derrotada, ou de que nada dá certo para ela, o corpo dela não vai ter essa atitude. Quando eu estou confiante, que eu acredito que tudo vai estar bem, e que eu já vou conseguir algo que eu desejo, eu já entro nessa postura, né? De ficar ereto. E com isso também a energia já passa para o meu corpo de maneira diferente. Né? Então, que nós sempre, porque na meditação nós ficamos nessa postura, mas essa postura ereta é para nós levarmos para o nosso dia a dia. O sorriso da meditação é para nós levarmos no nosso dia a dia. Então, tudo que eu faço nessa prática, eu estendo o tempo todo. Então, não fiquemos só ereto, porque na nossa postura a gente até fica desencostado, porque nós sustentamos o nosso corpo. Ficar ereto é uma postura de responsabilidade. Quando eu estou ereto, eu assumo o controle do meu corpo, eu me sustento, ninguém me segura, eu mesmo, eu me sustento. E se eu me sustento, eu sou responsável por mim. Eu sou responsável pelas minhas escolhas, eu sou responsável pelas coisas que eu posso mudar. Então, é uma atitude de responsabilidade e de confiança. Ok? Mais alguém gostaria de comentar algo? As pessoas que já estão há mais tempo, o que tem experimentado, quem gostaria. Essa troca, gente, é muito importante, ok? Por isso que nós estamos nessa comunidade. Todos nós temos coisas maravilhosas para dizer aqui. Ô, Débora, acho que a gente também pode perguntar se alguém tem alguma dificuldade, né? Porque tem pessoas que não têm muito essa facilidade, né? Isso. Então, fique à vontade também para Justamente. trazer. O que tem dificultado isso, né? Podemos, boa, Daniela. O Ronaldo vai falar aqui um pouquinho, né? O Ronaldo levantou a mão, Ronaldo. Ei, Ronaldo. Pode abrir seu áudio, Ronaldo, por favor. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, Débora. Boa noite, Daniela. Boa Boa noite a todos. noite. Boa Eu só noite. queria acrescentar aí um ponto de vista com relação à postura ereta. Acho que muitos falam do sorriso, eu acho que é sensacional, muito pertinente. Eu também trago a postura ereta como uma metáfora, né? De você andar reto na vida, manter uma integridade, nas suas condutas, nos seus pensamentos. E uma segunda metáfora, quando você assume essa postura ereta, é um estado de presença. Né? Uhum. Nem no futuro, demasiado, nem no passado, mas essa conexão com a essência, com o agora, né? Essa conexão com a essência que chega através do estado de presença. Então, eu tomo como uma metáfora manter, não só durante a meditação, como você muito bem colocou, mas meditar a todo instante, né? E acho que ter essa conduta, esse estado de presença possibilita esse acesso, que é isso que o Cosmic Power traz, esse acesso direto à fonte, traz essa consciência corporal e, por consequência, aumenta o seu estado de presença. É isso. Isso tem me ajudado bastante. Nossa, muito linda a sua compreensão, viu? Viu, Ronaldo? Obrigado. Muito bonito isso mesmo. E realmente é isso, né? Estarmos presentes. E essa presença é o que nos faz sermos gratos, né? Muito obrigada. E estarmos retos também. À medida que vamos praticando, nós conhecemos esse caminho, que eu e o outro somos um. O que eu faço para o outro, eu faço para mim mesmo, né? Então, eu quero o tempo todo, né, estar com essa conduta correta comigo mesmo, com o outro. Muito bem.
Ô, Débora, esse ponto que você colocou ele é bem interessante, porque quando a gente também está se relacionando com outras pessoas e a gente vê a pessoa numa postura ereta diante de nós, a gente também se sente diferente, né? Vem para a gente também uma sensação de respeito, uma sensação de eu me sinto vista, eu me sinto ouvida, eu me sinto respeitada mesmo, né? Então, qual é a mensagem que a nossa expressão corporal ela passa por meio desses não ditos, né? A comunicação, a linguagem corporal não verbal, que às vezes comunica muito mais do que o que a gente está dizendo. Então, se eu estou diante de uma pessoa e ela está com os braços cruzados, encurvada e virada para o outro lado, e ela está te dizendo, diga lá, fala comigo, né? Na verdade, o corpo dela está dizendo, não diga nada, saia daqui, eu não quero saber, né? Então, quando a gente se coloca com essa postura, a gente também começa a causar um efeito nas nossas relações e em como as pessoas nos percebem diante da vida, né? E isso tudo vai virando uma rede, né? Ó, a É. Márcia levantou a mão aqui, Débora. Ei, Márcia. Então, só para falar do sorriso, no início da prática era muito difícil para mim sorrir. Eu nunca fui lá muito sorridente assim, né? Então era muito difícil. E aí quando era muito difícil e tinha que sorrir, eu queria fazer o exercício, né? Então eu usava o recurso mesmo do lápis e colocava e fazia o exercício, né? Porque não vai por bem, vai por mal, né? Então, assim, já que meu corpo não sabe a diferença, então colocava o lápis assim na boca e fazia assim mesmo, conforme você ensinou no começo. E Uhum. vai acostumando, né? Exercício assim, para mim é um exercício a cada meditação a cada vez que eu estou andando na rua, que vejo uma pessoa e os olhares se cruzam, é um exercício de sorrir para a pessoa. E é assim, diariamente, até hoje. Assim, bem mais fácil hoje do que antes, né? Mas no começo era o exercício mesmo de colocar o lápis na boca e fazer a respiração, né? Fazer a meditação. Ok, Márcia, muito obrigada. E alguém aqui gostaria, né, como sugestão da Daniela, quem observa que tem essa dificuldade? E por que experimenta uma dificuldade de sorrir? Espera que o outro que sorria primeiro, ou acha que se sorrir não, ou não sorrir, nada vai mudar? Quais são as dificuldades? Alguém gostaria de relatar algo parecido? Seria melhor se a gente relatasse os benefícios, né? O que que eu tenho experimentado com esse sorriso, né? E pensar, a partir de agora eu vou sorrir, eu vou me esforçar, né? A gente também se focar mais nesse positivo, no nosso objetivo, que é conseguir esse sorriso, ok? Mas alguém experimentou alguma mudança com a prática em relação ao sorriso? Como eu contei a minha experiência pessoal, né? De que eu fui escolhida, né? Porque eu tinha esse sorriso fácil. O que será que um homem pensa, né? Quando vê uma mulher tão séria? Porque a gente vê tantas pessoas, às vezes, falando que gostariam de encontrar um companheiro, e os homens também, como se sentem, né? Quando encontram uma mulher, e a mulher o tempo todo com a cara fechada, né? Fica fácil você puxar uma conversa com essa pessoa e fica. Quando você vê uma pessoa sorrindo, que te faz um pedido, sorrindo e numa atitude confiante, você consegue dizer não com facilidade? Ou você já no mesmo momento, quando a pessoa vem te pedir algo, que é uma situação difícil, quase impossível, e você já faz aquele pedido com um sorriso? Será que a pessoa consegue te falar não?
Alguém já experimentou algo assim? Que esse sorriso realmente abriu as portas? Existem inúmeros casos, né? Eu me lembro uma vez que nós fizemos um Cosmic Power e que o assunto era só sobre o sorrir. Então, se a gente hoje, né, dessa live, sair daqui, né, comprometidos, né, antes que fiquemos doentes, né, antes que adoeçamos, se a gente já sair daqui com esse compromisso interno, eu vou me esforçar a sorrir mais, principalmente numa situação difícil, quando alguém falar alguma coisa que eu não achar que era aquilo que eu gostaria de ouvir, se eu conseguir sorrir um pouco, respirar, ou por mim mesma, pela minha saúde, eu vou tentar sorrir mais. Se a gente, né, Daniela, sair dessa prática aqui hoje, desse encontro hoje, com essa prática mais presente em nossa vida, eu acho que a live foi muito válida, né? Domingos, você gostaria de falar algo, Domingos? Tá só sorrindo aí, Domingos? Abrir seu som. Obrigado. Pois é, Débora, essa parte de sorriso, né? Posso contar um episódio que aconteceu semana passada. Eu fui levar a minha irmã no aeroporto, ela estava indo para a Europa, e ela estava com 5 quilos a mais da bagagem, né? E geralmente eles cobram, né? E no fim da história, ela estava assim um pouco apreensiva, porque ia pagar uma boa grana pelos 5 quilos a mais, né? E aí eu fiquei ali do lado dela, só respirando e sorrindo. E o cara, na hora eles não acharam a reserva dela, se tinha bagagem ou não, mas como ela mora lá, ela tinha vindo, né? Então ela veio com a bagagem, estava voltando com a bagagem, só que com os 5 quilos acima do excesso, né? De excesso. E, no fim, o cara não cobrou, e ela ainda pediu uma troca de lugar, porque ela queria ficar no corredor, e o cara também trocou sem cobrar. E só ali respirando e sorrindo. Então eu fiquei disse, olha, duas coisas assim não deve ser coincidência. E eu achei bem interessante. Tem acontecido coisas assim, de vez em quando acontece algumas surpresas, assim. Mas com certeza, o sorriso é uma coisa que ajuda muito a gente, né? Assim, facilita essa interação com a outra pessoa, né? Predispõe uma boa interação. É muito positivo, né? E respirando, então, melhor ainda. Ok, ok, Domingos, muito obrigada. Então é isso mesmo que nós vamos fazer agora, né, Daniela? Nós vamos respirar com esse sorriso no rosto, né? Então nós não ficamos de frente para o computador, tá bom? Nós não ficamos com o nosso peito virado para a tela. Quem está aqui a primeira vez, nós viramos o nosso ombro direito para a tela. Então, vamos ver, vamos conferir aqui se está todo mundo sentadinho na posição. Viramos o ombro direito e nós vamos escutar. A gente não precisa de olhar para a tela, vamos escutar, né? Então, nós viramos o nosso ombro. Eu vou ficar em 45 graus, que eu não vou olhar para a tela, ok? E nós, então, nos sentamos nessa posição confortável. Vamos tirar os óculos um pouquinho, né? Que os óculos pressionam pontos importantes. E nós, então, vamos sentar, como na experiência, né? Com a coluna ereta, com esse olhar suave. Vamos fazer um olhar bem suave. E vamos, então, com um sorriso no rosto, nós abrimos a nossa boca
e soltamos o ar sem barulho, entregamos o ar para o universo com esse sorriso. Eu solto todo o ar, expiro. E aí eu fecho os meus lábios pelo nariz, sorrindo. Eu inspiro. Inspiro ao máximo. Encho todo o meu peito com ar, a minha barriga. Seguro um pouco esse ar, mas mantendo o sorriso. Abro ligeiramente a boca e expiro. Solto todo o ar, mantendo esse sorriso. Eu contraio minha barriga para que o ar saia. E novamente, eu fecho a boca, mantendo esse sorriso. Inspiro ao máximo. Mais. Seguro um pouco o ar. E com um sorriso, abro ligeiramente os lábios e solto todo o ar. Expiro. Contrai a barriga para que o ar saia. E mais uma vez. Fecho a boca. E pelo nariz. Com um sorriso. Inspiro. Mais. Mantenha minha coluna ereta. E abro ligeiramente a boca. Expiro. E com esse sorriso, depois dessa inspiração, voltamos novamente para a tela. Ok, vamos voltando. E nós fizemos, então, a expiração e a inspiração do Cosmic Power, ok? Ok, meus queridos, acho que agora nós vamos passar a palavra para o Inácio. Agradecemos o nosso encontro. Estejam todos aqui na próxima terça-feira, sejam todos muito bem-vindos. Agradeço a Daniela, agradeço a todos os presentes, toda a equipe, né, que proporcionou esse nosso encontro. Muito obrigada a todos e sejam sempre muito bem-vindos. Ô, Inácio, Débora, ô, terça-feira que vem é terça-feira de carnaval. A gente vai manter? Inácio, Eu, vamos conversar com a Daniela. Por mim, tudo bem, mas tem que ver como é uma comunidade, né? Temos que todo chegar em mundo vai sorrir acordo. bastante todos esses dias de alegria do carnaval. Mas vamos lá. A gente comunica na comunidade, ok? Então, amanhã eu vou ter um encontro com a Sophie e ela resolveu fazer dar um grande presente para todos nós, principalmente para aqueles que não fizeram ainda o Cosmic, né? A parte mais básica. E ela abriu um espaço de 4 a 7 de março, online, das 9 da manhã às 11, um curso maravilhoso, principalmente para aqueles que querem avançar no Cosmic, aqueles que vão para a Bahia ou para outros lugares. Aquelas pessoas que já adquiriram a Bahia, eu vou estar conversando individualmente, ok? Para poder resolver e alinhar todo esse processo. É um processo novo, é o terceiro encontro só que a gente está tendo, mas essa comunidade ela tem o objetivo de ajudar as pessoas, de poder expandir esse trabalho. Aqueles que já fizeram um trabalho mais avançado, que tiveram lá em Guararema, alguns que já estão fazendo, multiplicando para mais 5 pessoas, venham para cá, tragam essas pessoas, vamos unir forças e vamos todos caminhar juntos.
O objetivo dessa comunidade é realmente a gente poder divulgar para o mundo essa prática maravilhosa, que com certeza mudou a vida de muita gente. Eu ouvi os depoimentos, ouvi o sorriso, ouvi tudo, e uma coisa para mim é fácil, né? Porque eu vivo sorrindo, então para mim pode estar caindo o céu, né, Daniela? Eu estou sorrindo. Então Eu a sei. gente tem que ver feliz. E aqui é uma comunidade de pessoas felizes que umas estão ajudando as outras, e a Débora e a Dani estão aqui se dispondo voluntariamente para poder ajudar vocês a poder evoluir. O que eu imagino, eu comento com a Débora e com a Dani, eu sou um pouco diferente, e eu acredito que algumas pessoas são iguais a mim. Se a gente não tiver alguém lembrando, refalando, refazendo, a vida corre e passa. Então, às vezes, a gente não cumpre aquelas tarefas de respirar, de meditar e tudo mais. Então, é legal estar aqui na comunidade, que alguém vai estar lembrando a gente de como tem que fazer, né? Então, gente, olha, a notícia, ela realmente é maravilhosa e ela vem de encontro a tudo que a Sophie vem trabalhando e todo o pessoal aqui do Brasil vem trabalhando, que é a gente poder desenvolver o Cosmic Power. E com certeza, quem estiver na Bahia vai ter um encontro maravilhoso em São Paulo, e a gente pretende cada vez mais estruturar isto, que é uma ferramenta incrível. Os depoimentos cada dia são mais maravilhosos, e pessoas que estão utilizando essa prática no seu dia a dia e está ajudando na sua profissão. Então, é tudo bom demais. Então, eu lá na China, eu pude ver como é que os chineses trabalham com o Cosmic Power. É algo assim fantástico. Eles não mexem uma agulha, nada, e eles fazem tudo certinho. Ereto, respira, sorrir. O mais difícil para eles é o sorrir, né? Porque o chinês ele tem o lado um pouco mais fechado, né? Mas que incrível, foi uma experiência incrível. E lá na China, eles já têm a medicina chinesa, eles já têm meditação, já tem um monte de coisa. Mas o quanto o Cosmic Power está ajudando a vida de muita gente. Então, eu agradeço muito a Dani, a Débora, pelo tempo, vocês estiveram aqui. Vamos compartilhar essa ideia, gente. A proposta é que cada vez a gente tenha mais gente nessa comunidade, nesse grupo, e que a gente possa expandir isso, que tudo o que a gente faz de bem para as pessoas reverbera, e a gente com certeza recebe algo bom demais da vida. Faça o bem para o próximo. Isso, para mim, aqui, é ajudar o próximo, ajudar as pessoas, é compartilhar algo maravilhoso. E com certeza isso reflete na nossa vida pessoal. Bom, gente, a gente é obrigado a encerrar, porque nós temos outros compromissos. Eu vou conversar com as meninas, né, que são as meninas, se a gente vai ter a live na terça de carnaval, e fiquem todos atentos na comunidade. Muito obrigado, Débora, muito obrigado, Dani, e a todos presentes. Obrigada a Até a todos. próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigada. Boa noite. Tchau. Boa noite. Um beijo. Tchau, tchau.